Bom, pessoal, estou hoje aqui com o Dr. João Vitor para falar um pouco sobre inflamação. E aí, Dr. João Vitor, tudo bem? Fala, Renato. Mais uma vez, muito feliz de estar conversando com você. E tudo tranquilo, vamos falar sobre esse tema que é tão importante e tão subvalorizado. Exato. Só falando um pouco, antes de iniciar essa parte de inflamação, falar um pouco do teu desafio, né? Que de certa maneira é extremamente inflamatório, né? Como é que está sendo essa experiência, cara, de engordar, de se alimentar mal, né? De causar essa inflamação no teu corpo? Como é que o teu corpo tem reagido diante disso? Cara, então, decidi engordar 30 quilos, né, de propósito, para mostrar para todo mundo que me acompanha como que isso vai afetar o meu metabolismo, né? Principalmente os exames, mas também o qualidade de vida, o sono, a disposição, a energia, né, os hormônios. Porque o que eu vejo é que a imensa maioria dos brasileiros, né? Eu falo isso já tendo trabalhado muito tanto no SUS quanto em consultório particular, é, acha que envelhecer é sinônimo de ficar doente, né? Então, com a idade você vai ter que tomar remédio, é inevitável. Com a idade você teria que é, você ficaria obeso, você ficaria com os exames alterados, você sente dor no corpo, você fica com uma menor capacidade funcional. É isso que muita pessoa acha, né? Porque é o que ela vê. E muitas vezes é o que ela já vive, né? Infelizmente. Outros acham que é genética, né? Que não tem como você fugir de um diabetes, de uma inflamação, até de um câncer. E eu estou mostrando com esse experimento como que, tendo um estilo de vida alimentar que não é dos piores, assim, eu não estou comendo só junk food, só pizza, só McDonald's, muito pelo contrário, eu estou comendo aquilo que o brasileiro comum come, né? Que é bastante carboidrato refinado, pão, margarina, café com açúcar, pouca proteína, né? Bastante arroz, bastante feijão, tudo isso. E eu quero mostrar nesse curto período de tempo, né? Não tem 3 meses ainda que eu comecei a fazer esse propósito, já engordei 21 quilos. Eu quero mostrar que esse estilo de vida, essa alimentação, é o que está me deixando obeso, inflamado, pré-diabético e doente, né? E como eu estou fazendo isso em um período muito curto de tempo, vai ficar claro a relação de causa e efeito. Diferente das outras pessoas, né? Que isso acontece ao longo de décadas. Então, ao longo de 20, 30 anos, a pessoa, né? Desde os seus 20, 30 anos de vida ali, a pessoa já está comendo mal, já está se inflamando. Quando chega aos 50, 60, está com o exame alterado, está tendo que tomar remédio e acha que é normal. E não é normal, apesar de ser super comum. Então, basicamente, o experimento é esse. Ele já está aí nos seus últimos passos, né? Na verdade, está chegando na metade, porque eu ainda vou fazer o caminho de volta, né? Vou voltar para a saúde, vou documentar tudo também. Mas a ideia principal é justamente essa, mostrar como que o estilo de vida que muita gente acha que é normal, que é saudável, está sendo inflamatório, está sendo a causa das doenças crônicas, que, cara, é o que mais mata no mundo, né? É o que a gente tem que. E é o que a medicina mais falha em combater, né? A medicina, ela tem uma postura muito passiva de esperar a doença chegar e depois que ela chega, o que vamos fazer agora, né? E eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho, e eu falo isso como médico, é você trabalhar o estilo de vida para não dar chance para essa doença chegar nunca, né? As doenças que vão chegar são aquelas que são inevitáveis ou aquelas infecciosas e que quando elas chegarem, o seu corpo vai estar muito mais preparado para combatê-las do que se ela chega e o seu corpo já está todo inflamado, debilitado e tudo mais. Resumidamente foi isso. Perfeito. E tem sentido o peso dessa inflamação? O que que é? Cansaço, fadiga? Em todos os aspectos, Renato. É. Desde o aspecto físico mesmo, né, de eu me sentir pesado, as roupas não caberem mais, mas coisa pequena que para mim era super simples, como levantar do chão, agora eu já tenho que fazer uma ginástica para levantar, principalmente se eu tiver com o meu bebê no colo. Então eu tenho que procurar um apoio, eu tenho que esticar a perna, levantar devagar, para não forçar o joelho. Eu comecei a usar um colágeno tipo 2 para o joelho, isso ajudou bastante, mas algumas semanas atrás meu joelho claramente estava com muita dor. Dor assim, deu levantar da cadeira já era difícil. É, por quê? Por causa do sobrepeso, né? Que tava. Minha articulação já estava ficando inflamada, com o excesso de carga em cima dela. Pô, eu com 31 anos já ia estar com
com uma artrose ali no joelho, né? E a questão do psicológico também, seja porque eu tô dormindo mal, eu tô roncando, né? Com o aumento da gordura abdominal, aumenta a minha propensão ao ronco, mesmo dormindo de lado, né? Que é uma posição boa para evitar o ronco, eu tô tendo ronco, então quando a gente ronca, a gente não dorme bem, né? Não acorda tão reparado. E o meu próprio cérebro não está funcionando mais como ele funcionava antes. Então, o meu raciocínio está mais lento, eu estou gaguejando mais, né? Não sei se já gaguejei alguma vez aqui ou vou gaguejar ao longo da entrevista, mas o raciocínio não está tão fluido. A própria produtividade, né? A minha organização, o meu rendimento, eu sento para realizar uma tarefa, tenho uma dificuldade maior para me concentrar, não consigo fazer ela naquele tempo que eu me propus, né? Não estou usando nenhuma substância, no máximo um chiclete de nicotina, que inclusive eu estou mascando agora, mas é raro também. Eu estou usando café e de vez em quando nicotina. Não estou usando nenhuma outra substância aí para tentar dar um up na capacidade cognitiva, justamente porque eu quero sentir na pele o que é estar até com o cérebro inflamado também, né? Como que isso afeta nos neurotransmissores, no humor, tudo isso. E, cara, é impressionante, porque é pouco tempo, né? Se a gente for pensar, eu não tô com 2 meses, com 3 meses ainda de experimento. Comecei no dia 1º de março, né? A gente tá no final de maio agora. E minha vida já mudou completamente. Eu sou outra pessoa, eu não me reconheço mais, eu não me sinto mais em casa no meu próprio corpo. Então, tá sendo um experimento muito interessante, né? Eu tô documentando ele lá no Instagram. É uma pena que eu não fiz um documentário, né? Talvez um dia até eu faça, porque eu tenho muito material de vídeo que eu fui gravando, mas por causa da pandemia, né? Ia ter que ter um videomaker junto comigo e... Enfim. Mas tá sendo uma experiência bem, bem interessante, né? E eu acho que a parte mais ilustrativa, né? Vai ser a parte da volta. Que eu vou simplesmente mudar o meu estilo alimentar, fazer uma coisinha ou outra ali no hábito de vida, e eu vou conseguir voltar para a saúde, eu vou emagrecer esses 30 quilos. Cara, tem que ter muita coragem, cara. É bem complicado. Falando de inflamação, só para a gente começar a nivelar o que é a inflamação. Vamos lá. Inflamação é um processo natural, fisiológico do nosso corpo e é para ser uma coisa boa, né? A gente fica falando de inflamado como se fosse uma coisa ruim, uma coisa associada à doença, mas a inflamação nada mais é do que um processo fisiológico de resposta a algum tipo de agressão que o seu corpo sofre. Então, se você pega uma faringite, uma dor de garganta, pode ser bactéria, pode ser vírus, a garganta fica inflamada, né? Ela vai ficar vermelha, ela vai ficar mais seca, por causa desse processo inflamatório que é o seu corpo tentando combater aquela agressão. Se você pisa num prego, por exemplo, o seu pé vai ficar machucado, vai ficar inchado, pode ter uma infecção local ali, mas a questão da dor, do inchaço, da vermelhidão, isso é inflamação. É o seu corpo tentando combater aquela agressão. Só que a inflamação, ela deve durar o menor tempo possível. Então, ela tem que ser intensa, ela tem que ser focada ali no ponto da agressão e ela tem que acabar rápido para resolver aquilo ali. Então, tem que ficar bem claro que a inflamação não é uma coisa ruim. A gente precisa da inflamação para sobreviver, né? Se não fosse a inflamação, se não fosse o nosso sistema imune ligando essa sirene, né? A gente tem uma série de substâncias que são citocinas inflamatórias, que são sirenes, elas sinalizam as nossas células do sistema imune, macrófago, tudo isso para ir no ponto, na região do corpo ali, onde você precisa dessa tropa de choque, né, para combater aquela agressão. E a gente consegue dividir entre uma inflamação aguda e uma inflamação crônica. Acho que é basicamente isso, né? Perfeito. A inflamação que eu estou falando é aguda, ela tem que ter data para acabar. Ela tem começo, meio e fim. O que a gente está vendo com o estilo de vida do mundo moderno? Ele está deixando as pessoas constantemente inflamadas. É uma inflamação que não é tão intensa como a inflamação que você tem quando você torce o seu pé ou quando você tem uma dor de garganta. Não é aquela inflamação que vai te dar uma febre, que vai te dar uma coisa que você vai sentir muito, mas é uma inflamação leve, mas que constante. E ela, geralmente,
não se limita ao local onde tem uma agressão. Então, por exemplo, se você torce o pé, vai ficar com o pé inchado, vai doer, vai ter que pôr gelo, mas a inflamação fica só ali. Você não vai ter uma dor de cabeça, você não vai ficar com o nariz escorrendo porque você torceu o pé. Agora, com a inflamação subclínica ou crônica, né, que a gente fala, é uma inflamação leve, é uma inflamação constante e geralmente ela se manifesta no seu corpo todo. Então, esse é o problema. É como se constantemente o alarme estivesse tocando no seu corpo. Não é um alarme tão alto quanto o alarme da inflamação aguda, mas o tempo todo ali o seu sistema imune está sendo atiçado, está recebendo estímulos que não deveria estar recebendo. E a gente sabe que essa inflamação, no longo prazo, né? Igual eu falei, a inflamação aguda, ela protege a gente, mas essa inflamação crônica, leve, subclínica, constante, no longo prazo, está na base das maiorias das doenças do mundo moderno, que são as doenças crônicas. Então, a gente tem a doença cardiovascular, a gente tem o câncer, a gente tem doenças autoimunes, todas elas passam ou, de certa forma, são favorecidas por essa inflamação constante, por uma série de mecanismos diferentes que a gente pode falar aqui. Uhum. Mas a questão é essa, a gente tem um estilo de vida, um estilo alimentar, um estilo de tudo no mundo moderno que está nos deixando inflamados. Uhum. E essa é a parte que me dá mais indignação, que é a parte que a medicina ignora. A medicina ignora que as pessoas estão inflamadas, a medicina clássica, tradicional. Vai pedir o exame de sangue, olha a glicose, mas não olha a insulina, não olha um marcador de inflamação subclínica, não olha a proteína C reativa ultrassensível. E daí quando vê a pessoa desenvolve uma doença e fala, ó, você tá com uma placa no coração, você tá com diabetes, você tá com... Vamos tratar. Não adianta tratar, você tinha que ter prevenido, né? Não adianta você tentar apagar o fogo ali. Porque essa medicina que fica só apagando fogo, ela fica cada vez mais cara, mais ineficiente, né? Uhum. Então, eu realmente acredito que o caminho tá na gente ter um estilo de vida que é o menos inflamatório possível. Agora, igual eu te falei, a gente não pode ficar 100% livre da inflamação, porque a inflamação, ela é boa, ela nos protege. Para ganhar massa magra, você precisa ter inflamação, né? Você não pode ficar totalmente desinflamado, senão você não vai ganhar músculo, por exemplo. Mas tudo dentro ali dos seus limites. Entendi. Então, assim, a inflamação, ela é o corpo reagindo a um objeto estranho, a uma ação estranha. Tipo, teve algum problema no corpo, um furo, alguma coisa, ele reage de uma maneira aguda, resolve o problema e cessa. Já a inflamação aguda, a crônica, é aquela que está em constante combate. Então, por exemplo, uma pessoa que se alimenta mal, isso é importante dizer, muitas pessoas são magras, né, ou falso magro, e se alimentam mal e acham que são saudáveis. E exatamente, muitas vezes são essas pessoas que acabam caindo no Covid aí, tendo uma série de problemas, né? Então, a inflamação não está ligada diretamente à pessoa, mas sim ao estilo de vida, ou como essa pessoa está lidando com... Peraí, perdi até meu raciocínio aqui. A forma de como ele está lidando no seu dia a dia. Perfeito. Alimentação, movimento, estresse. E tudo isso são fatores de inflamação, né? Uhum. A gente tem na alimentação uma das principais causas, né, de estímulos inflamatórios, principalmente quando a gente está falando de uma desbiose, né, uma alimentação ruim. Ela tem componentes inflamatórios ali, como o ômega 6, por exemplo, mas ela também vai causar um desequilíbrio intestinal que aumenta a permeabilidade intestinal. E quando seu intestino fica mais permeável, ele começa a absorver coisas que ele não deveria absorver. E são coisas que vão ser inflamatórias, porque são corpos estranhos, né? Isso vai atiçar o seu sistema imune. E uma vez que cai no seu sangue ali substâncias, partículas, o que for, que não deveria estar ali, isso vai tocar o alarme do sistema imune. E quando seu intestino está permeável, ou seja, quando um enterócito, né, uma célula do intestino, está constantemente absorvendo coisas que você não deveria absorver, coisas que deveriam, inclusive, sair junto com as fezes. Uhum. Isso cai na sua corrente sanguínea, vai estar constantemente deixando o seu corpo em estado de alerta. Ó, tem uma coisa estranha aqui, tem uma coisa estranha ali. O tempo todo vai ter uma coisa estranha.
E como está no sangue, está no corpo todo. Então, não é aquela inflamação que se limita ao local do problema, né? Não é o prego no seu pé, não é a garganta inflamada, não. Caiu no sangue, aquele corpo estranho, o sangue circula o corpo todo, esse estímulo inflamatório vai estar no seu corpo todo. Muitas vezes o seu corpo vai tentar combater, né, esses agentes estranhos aí. Para a gente nomear um, eu vou falar do glúten, é o mais comum, talvez. E para tentar combater esse corpo estranho, esse agente estranho, o seu corpo vai tentar gerar anticorpos, né, para anular aquela substância ali. E, infelizmente, esses anticorpos muitas vezes podem ser semelhantes, ter como alvo algum tecido do seu corpo. Então, você pode tentar criar um anticorpo para destruir o glúten e acaba que esse anticorpo também vai ser agressivo contra a sua tireoide ou contra a tireoperoxidase, que é uma enzima importante, essencial no metabolismo dos hormônios tireoidianos. E daí a pessoa desenvolve um hipotireoidismo porque o intestino está permeável, porque ela está inflamada, né? Outra coisa interessante de falar, o câncer, né? O câncer ele é quando você tem uma variação no seu DNA, né? Que a célula ela se desdiferencia, ela começa a se multiplicar sem controle, né? Por isso que o câncer é um problema. Só que a gente consegue, nosso corpo, né, ao longo de milhões de anos de evolução, desenvolveu vários mecanismos para evitar que isso aconteça. E é justamente o seu sistema imune, porque o tempo todo você está gerando células potencialmente cancerígenas, né? Só que você vai lá e consegue, com muita eficiência, sumir com elas. Seu sistema imune identifica que aquela célula ali é uma ameaça para o seu corpo e vai lá e acaba com ela. Quando você está inflamado, o seu sistema imune está confuso. É como se a sirene estivesse tocando constantemente ali na cabeça do policial, e daí eles ficam bem confusos, né? Nessa bagunça, pode acontecer de uma célula potencialmente neoplásica passa batido. E daí quando o corpo percebe, ela já cresceu. É exatamente a mesma coisa que acontece com a Covid-19, né? Por que tem pessoa que pega e não acontece nada e tem pessoa sem fator de risco, sem nenhuma doença óbvia, que pega Covid e fica super mal? É porque esse vírus, né, o coronavírus, ele tem um mecanismo de ação que é justamente se camuflar nessa bagunça aí do seu sistema imune. Então, nos primeiros dias de infecção, se você estiver inflamado, o seu corpo, o seu sistema imunológico, não vai perceber que tem um vírus ali. E o vírus vai se replicando, se replicando. Quando já tem tanto vírus, né, quando ele já se espalhou, e daí fica óbvio para o seu sistema imune que tem uma ameaça ali, ele vai atrás, daí ele tem que ir atrás do seu pulmão inteiro, por exemplo. E daí a gente escuta, né, o caso da pessoa que estava com 50%, 70%, 80% do pulmão inflamado, comprometido, porque o seu sistema imune vai começar a atacar o seu próprio pulmão, porque as células ali estão infectadas com coronavírus, né? Então, se fosse uma célula com coronavírus, o sistema imune ia e destruía aquela célula. Morria a célula, morria o coronavírus junto. Tem uma ação no sistema imune, né, no nosso corpo, que é aquela célula, as matadoras, as killers, né? Essas que você está falando, que ela vai até a célula, identifica ali o que está ruim, ela destrói a célula. Ela tenta tirar, tenta resolver, se não resolve o problema, ela mata. Nesse caso, então, ele vai, tipo, como a célula do pulmão já está comprometida, ele entende que aquilo ali precisa sair de lá. E ele destrói isso, o próprio corpo combate aquilo. Perfeito. Como que funciona? O coronavírus é uma doença nova, a gente não tem uma imunidade adquirida contra o coronavírus, né? Então, por exemplo, se você pega um vírus da hepatite B, você já foi vacinado contra a hepatite B quando você era criança. Então, você tem uma imunidade adquirida já. É muito mais eficaz você conseguir. Agora, para patógenos que a gente não conhece, a gente tem um outro sistema imune, que é o sistema imune inato, né? Que é justamente esse onde estão as natural killers, né? As células NK, que tudo que for estranho ela vai tentar destruir. Então, ela chega ali, se ela vê que tem alguma célula do seu corpo que está suspeita, parece que foi infectada, a natural killer vai lá dentro, faz um furinho na parede dessa célula, joga um tanto de enzima lá dentro
para derreter essa célula, literalmente. Literalmente não, mas de forma simples, né? E daí mata a célula, mas mata a ameaça que estava lá dentro também, um vírus, né? Ela implode, se eu não me engano, né? Isso, perfeito. É um bom termo esse. E quando você está inflamado, essas células natural killers do seu sistema imune inato, elas perdem essa capacidade. Elas não conseguem ver com clareza o que é uma ameaça, o que não é. E nisso, o coronavírus, por exemplo, ele ganha tempo e quando vê, ele já se espalhou, já comprometeu bastante do seu pulmão, por exemplo. Esse é mais um problema da inflamação, né? Eu falo com muita frequência que essa pandemia, ela está sendo tão perigosa, tão fatal, porque ela encontrou uma humanidade inflamada, né? Uma população inflamada, uma população que não cuidava da saúde, que estava acima do peso, que estava com vitamina D baixa. Se não fosse assim, cara, ia ser mais um vírus aí que apareceu, a gente controlou, igual teve vários aí na história da humanidade. Gripe aviária, gripe suína, que aparece, dá aquele surto ali, controla, não vira uma pandemia, né? Só que isso fala muito sobre o sistema, sobre a medicina atual, né? Que é uma medicina que espera a doença chegar, em vez de tentar manter as pessoas saudáveis para que a doença não consiga, né? Não tenha por onde ela aparecer. Mas, só para concluir esse raciocínio, é mais uma consequência da inflamação, né? Então, a inflamação já causa muitas mortes por causa do infarto, né? O infarto, a fisiopatologia dele começa com inflamação do endotélio. A inflamação favorece o desenvolvimento de câncer e a inflamação, mais uma vez, aí com o coronavírus contribuindo para muitas mortes também. Legal. Eu estava acompanhando uns vídeos do Ben Greenfield a respeito, assim, ele conversando com as pessoas em si, ele não se preocupou, de certa maneira, com o distanciamento e com a utilização de máscara, justamente falando do controle que ele tem sobre a sua própria biologia. Nesse caso, é uma pessoa que tem uma baixa inflamação e uma menor propensão a ter problemas da Covid, seria isso. Então, uma pessoa que tem uma baixa inflamação, ela consegue não só se ver mais livre dos problemas dos vírus, né? Não só do corona, mas falando de gripes ou qualquer coisa que poderia derrubar uma pessoa que toma Coca-Cola todo dia, por exemplo. Perfeito. E é engraçado você falar isso, né? Porque eu comecei a falar da inflamação de origem no intestino, mas tem os alimentos que a gente consome, né? Então, Coca-Cola, muito açúcar refinado, né? A insulina fica alta, a insulina alta no longo prazo, ela é inflamatória também. Os óleos vegetais, né, ricos em ômega 6, talvez sejam a maior fonte de inflamação que a gente tem hoje, né? Porque o ômega 6 é um tipo de gordura pró-inflamatória no nosso corpo, ao contrário do ômega 3, né, que é anti-inflamatório. Então, na dieta moderna, a gente não consome quase nada de ômega 3, tanto que eu recomendo todo mundo suplementar. Eu uso 2 gramas por dia. E ao mesmo tempo a gente consome, até sem perceber, muito óleo vegetal, ômega 6. Ah, mas eu não como coxinha, eu não como fritura. Não importa. Se você pegar qualquer produto industrializado, vai ter um ômega 6 ali no meio, vai ter um óleo vegetal, uma gordura vegetal. Se você come fora de casa, pode ter certeza que em algum alimento ali, em alguma coisa no seu prato, vai ter ômega 6. Ah, mas eu só como carne. Infelizmente, né? Eles vão usar um ômega 6 ali no tempero, né? Para fazer um molho ou até para fritar, joga um pouquinho na chapa, né? Porque é uma gordura mais barata de se utilizar. Então, infelizmente, os restaurantes usam essa gordura. Então, a maioria das pessoas estão inflamadas também por esse motivo, né? Muito ômega 6, pouco ômega 3. E uma causa, Renato, que é importante a gente falar, é que a obesidade é uma doença inflamatória também, né? O tecido adiposo, por si só, ele produz muitas citocinas inflamatórias, muitas substâncias que ficam atiçando ali, muita sirene, né? Eles fazem muito barulho nessa sirene aí que é a inflamação, nessa confusão. Então, a própria obesidade, por si só, ela já te deixa mais inflamado, pelo simples fato de você ter mais gordura no corpo. Tanto que eu, nesse meu projeto, né, Sanfona, de ganhar 30 quilos, eu tô fazendo uma suplementação com anti-inflamatórios, não anti-inflamatórios esteroidais, remédios, suplementos, né, fitoterápicos, como a curcumina, como o próprio ômega 3, justamente porque eu sei que eu tô me inflamando, eu tô me colocando num grupo de risco para a Covid, por exemplo.
por causa da inflamação, por causa da obesidade. Então, que fique claro que não existe nenhum suplemento que vá curar uma inflamação, que vá curar um estilo de vida inadequado, uma alimentação ruim, mas eu estou tomando essa precaução. E, de fato, nos meus exames de sangue, que eu estou fazendo 2 vezes por mês, né, para acompanhar a minha piora, a minha inflamação está aumentando, mas longe de ser uma inflamação alta, né? A minha PCR, ela não chegou em 1 ainda, né? A proteína C reativa ultrassensível. Ela estava 0,3, se eu não me engano, agora está 0,5 ou 6, por aí. Porque eu estou tendo uma alimentação super inflamatória, né? Um estilo de vida super inflamatório, mas eu estou pisando no freio ali para não colocar minha própria saúde em risco. Então, que fique claro que a obesidade, ela não é possível você ser um gordinho saudável, né? Igual eu já vi muita gente falando, muitos conhecidos meus que estão acima do peso falam, não, eu não vou fazer dieta não, porque eu prefiro ser feliz. E tá, você pode até ser feliz dentro aí do seu conceito de felicidade, mas você não é saudável, né? Ainda que seus exames estejam normais. Muito comum, a pessoa vai, faz meia dúzia de exame ali, glicose, colesterol, hemograma, vem tudo bonitinho e a pessoa acha que está super saudável, né? Mas não faz uma insulina, não faz uma proteína C reativa, não faz outros marcadores de inflamação, como ferritina, VHS, ácido úrico, enfim, são vários. E daí quando vê a pessoa, tô diabético, tô com colesterol alto, tô com gota. Do nada, né? E não é que é do nada, não é que é genética. É justamente que você não fez os exames que mostrariam isso com antecedência adequada e porque você achava que você estava bem, que você podia ficar acima do peso e ser saudável. E isso é uma coisa que a gente tem que colocar o dedo na ferida, que não existe. Não existe gordinho saudável. Eu tô sentindo isso na pele. Não, realmente, cara, de fato, não existe pessoas desse tipo saudável mesmo. Então, se tratando de alimentação, carboidratos refinados, açúcares, que também são carboidratos, processados, ultraprocessados, tudo isso possui uma gordura horrível, né? É extremamente inflamatório para o nosso corpo, é ruim. Falando agora, juntando isso, na verdade, junto com a ausência do movimento, a ausência de exercício. Tem muita pessoa sedentária, então o não movimento piora a inflamação? Também Perfeito. contribui? Renato, a gente evoluiu ao longo de centenas de milhares de anos, né? Estando em movimento constante. E de 200 anos para cá, o ser humano está ficando cada vez mais sedentário, né? Porque a gente começou a trabalhar sentado, porque a gente conseguiu automatizar muitas coisas. Então, o conforto está cada vez mais onipresente, né? A gente passa o dia inteiro sentado e nem percebe, né? Passa 8 horas sentados ali e nem percebe. Qual que é o problema de ficar sentado? São vários, na verdade, mas quando você não está em movimento constante, em movimento constante eu não quero dizer ficar andando o dia inteiro, né? Mas eu recomendo todo mundo que a cada hora que você fica sentado, pô, levanta, faz uma flexão, faz um polichinelo, sobe uma escada, movimente-se, né? Seja em casa, seja no escritório. Se você anda de transporte coletivo, desce um ponto, uma estação antes, pode ser uma boa. Por quê? Quando a gente está em movimento, a gente está constantemente mandando sangue para os nossos músculos, certo? O músculo está movimentando, ele está sendo irrigado. E quando esse sangue vai para os músculos, vai junto ali metabólitos, substâncias que não são tão boas para a sua saúde. E quando elas chegam no músculo, essas substâncias são degradadas. A principal delas que eu poderia citar, a própria adrenalina. Então, se você tem movimento constante, você não fica com a adrenalina alta, o cortisol alto, circulando o tempo todo no seu corpo, porque chega ali no músculo, é degradado. Agora, se você fica sentado, mas a sua adrenalina vai subindo, seja porque você teve um estresse no trabalho, a gente acha que adrenalina é só raiva, estresse, mas uma notificação do celular, ela pode dar uma liberação de adrenalina no seu corpo, porque isso é uma coisa instintiva do seu corpo, automática. Teve um barulhinho ali, você sabe que é o celular, mas o seu cérebro, ele tá na savana da África ainda há 200 mil anos atrás. Aquilo pode ser um barulho na moita que é um leão que vai te atacar. Então, todos esses pequenos estímulos do seu redor, aqueles que você sabe que não são ameaça e aqueles que você nem percebe que aconteceram, sei lá, passou uma moto, um carro na rua,
tudo isso está dando pequenas liberações de adrenalina. E como eu fico sentado o dia inteiro, essa adrenalina ela fica circulando no meu corpo por muito mais tempo. Então, no longo prazo, ela vai deixar minhas artérias mais rígidas, ela tende a deixar minha pressão mais alta. Mas não estou falando só da adrenalina, não. Estou falando de vários outros metabólitos que são inflamatórios, que quando você manda eles para o músculo consegue degradar, e daí essas substâncias ficam menos tempo na sua circulação, o que é melhor para a sua saúde. Então, o sedentarismo, ele contribui bastante para isso. O pessoal Fala, que não, faz. eu trabalho o dia inteiro sentado, mas eu É. faço academia, né? Mas tem um estudo, se eu não me engano, da Austrália, que mostrou que os benefícios de 50 minutos de academia, eles são totalmente anulados se você fica 6 horas sentado por dia. 6 horas deitado, dormindo não vale, né? Mas 6 horas parado ali. Então, é até pra gente pensar, né? Às vezes vale muito mais a pena eu estar em movimento constante ao longo do dia e não fazer uma academia. É claro que a academia, entre fazer e não fazer, sempre vale a pena, né? Mas às vezes a gente foca muito nessa questão pontual da academia, vai lá, se mata durante 1 hora e meia, Uhum. mas ao longo do dia ficou sedentário, né? Então, a definição de sedentarismo não é fazer academia, fazer esporte ou não fazer. Exato, exato. Eu tenho orientado bastante o pessoal, principalmente o pessoal do trabalho, a se movimentar durante o dia. Traz até uma melhora cognitiva, né? Você tá ali sem fazer, você levanta, faz reuniões em pé, ou você faz uma reunião caminhando lá fora, no sol. Em determinado momento, entre as 10 ao meio-dia, uma das orientações que eu faço é você ir lá no sol, fazer um grounding lá na grama, deixar o sol pegar ali por uns 15 minutos na cabeça, você volta, já é uma outra pessoa. Exercício, como você falou, polichinelo, flexão, o que o que der para fazer entre uma reunião e outra, cara, é excelente. E eu já tinha visto já esse artigo que você comentou, de que, de fato, a gente, não vale nada a gente fazer uma vez por dia uma academia se você não passa o dia inteiro sentado, por exemplo, fazendo home office, comendo Pringles, sei lá. Exatamente. É, E só pra gente. Porque às vezes a pessoa acha que é impossível, né? Estar em movimento, mas é isso que você falou. E eu vivo muito na prática isso. Eu saí de um apartamento, morei lá durante 12 anos, e agora estou morando numa casa, né? Então, às vezes eu preciso ter uma ideia, eu preciso pensar, eu saio e dou uma caminhada. Antes eu morava na região central, então fazer uma uhum, caminhada ia ser estressante, muito barulho, tudo. Agora eu tô num condomínio fechado, então eu saio, passeio e escuto o passarinho, ponho o pé na grama. Isso dá uma oxigenada, melhora o fluxo sanguíneo de oxigênio ali para o cérebro e o cognitivo melhora, cara, é impressionante, né? exato, Então fica essa dica aí, esse biohack. Pô, às vezes exato. tudo que você precisa é levanta da cadeira, faz 5, 10 flexões ali. Não é pra ficar musculoso, mas é pra dar uma sacudida no seu corpo, né? Exato. A pausa é mais produtiva do que o processo contínuo, né? O pessoal às vezes fica das 8 ao meio-dia sentado, não bebe água, porque se beber água vai ter que levantar para ir no banheiro, então não compensa, É, né? Então o cara para, almoça, volta, vai dar 1 até às 6. Então, o movimento é só nos braços e nos dedos, praticamente. Mas se você faz uma pausa igual essa que a gente está comentando, ah, parece que teu cérebro zera ali e você volta a ser produtivo. Tipo, você pensa diferente, você sai fora da caixa, você é realmente um biohack que vale a pena, um hack, né, que vale a pena a gente realizar. E Renata, a Estresse, gente pode escuta, falar. né, falar muito de nutrópico, de substâncias aí para melhorar a performance cognitiva, mas tem tanta coisa mais simples que você pode fazer, né, gratuita que você pode usar. É, tá em movimento, o próprio banho gelado, né, que a gente pode até falar dele, porque o frio por si só é anti-inflamatório, né? Tanto que você torce o pé, você põe gelo. Mas o frio ele diminui a inflamação, então tomar o banho gelado é interessante também, seja na sua rotina, seja quando você quer dar uma despertada, uma acordada, né? Mas tem tanta coisa simples que você pode fazer antes de apelar para um fitoterápico, ou até um suplemento, ou um fármaco, tarja preta, né? Que tá muito. Cara, o que eu recebo de mensagem lá no meu Instagram é tanto que uma das coisas que o pessoal me cobra é que eu falo muito de biohacking, mas não falo de nutrópico, né? E não falo mesmo, porque
é um assunto delicado, né? Uma coisa é você falar de suplemento para melhora cognitiva. Agora, começar a falar de smart drugs, de coisa... É uma ilusão, na minha opinião, né? A pessoa que está atrás de uma smart drug, um Venvance da vida, ela não é saudável. O que eu vejo é isso. Não são pessoas saudáveis, não são pessoas que dormem bem, elas estão querendo um paliativo ali e não vai resolver. Então, eles têm o seu valor, eles têm a sua aplicação, mas não são coisas que eu encorajo, né, as pessoas usarem, porque está distraindo a pessoa da verdadeira causa do problema, que muitas vezes é a própria inflamação. Exato, cara. Para que usar o Venvance? Se a pessoa testou tudo que tem que testar, cara, eliminou todas as possibilidades, talvez, por acaso, daria certo. Mas mesmo assim, cara, uma meditação, né? Um banho gelado, o jejum, cara, o poder do jejum, quando você passa um tempo ali, aumenta a tua foco, aumenta a tua produtividade, né? Você fica mais disposto. São coisas que a gente pode fazer no dia a dia que substituem facilmente aí as drogas, que podem destruir ali a tua biologia a longo prazo, né? Médio prazo até. O estresse também é um fator inflamatório? Totalmente. O estresse, por uma série de mecanismos, eu falei de adrenalina, eu falei de cortisol, né, um pouco antes, são hormônios. E esses hormônios, os nossos hormônios são um metabolismo muito delicado, muito fino, né, um equilíbrio muito fino ali. Então, alguma alteração em algum ponto do seu metabolismo hormonal vai ter repercussão sistêmica. E com os hormônios do estresse, a gente pode chamar assim, adrenalina, são o hormônio do estresse. São hormônios importantes, mas que têm um papel importante ali na regulação do estresse. E geralmente estão desequilibrados quando você está muito estressado. Eles vão afetar sistemicamente a sua resposta inflamatória em diversos órgãos. Então, pode aumentar por um mecanismo a inflamação a nível cerebral, pode afetar o seu equilíbrio da glândula adrenal, e isso vai alterar totalmente o seu metabolismo de hormônios sexuais. Então, a pessoa está com testosterona baixa, está com falta de disposição, dificuldade para ganhar massa magra, você vai ver, ela está estressada. É o cortisol que está contrabalanceando o DHEA na adrenal. Então, totalmente, né, o estresse para a inflamação são duas coisas que não combinam. Tá dando para perceber que a inflamação tem vários pilares, né? A gente já falou de sono, de alimentação, de movimento. O estresse é mais um deles. Então, às vezes, se você já está controlando todos os outros e continua um pouco inflamado, poxa, quem sabe você tem que olhar com mais carinho, com mais atenção pro estresse. Mas, geralmente, as pessoas que eu vejo que estão inflamadas, elas é multifatorial. É a alimentação que não tá legal, o sono. Daí junta um pouquinho em cada parte, né? Porque às vezes a pessoa acha que, pô, mas eu não como tão mal assim. Eu não durmo tão mal assim. Eu não sou tão sedentário. Mas é um pouquinho ali da alimentação, um pouquinho do sono, um pouquinho de sedentarismo, um pouquinho do estresse. Isso tudo somado dá uma inflamação considerável, né? Exato. A pessoa, hoje em dia, as pessoas perderam o controle da própria vida. Elas são ligadas demais ao trabalho, às atividades, às ambições, de certa maneira, que acabam ficando na frente da própria saúde e só param quando, de fato, dá um problema, né? Por exemplo, o carro está batendo ali, só que o cara não quer arrumar o carro enquanto o carro não pifar. E quando o carro pifa, fica mais caro do que arrumar, né? Então, a mentalidade é um negócio que precisa ser mudado, assim, precisa ser modificado. Bom, falamos de alimentação, falamos do movimento, falamos do estresse. Uma pessoa que hoje está nos ouvindo sabe que está com uma má alimentação, sabe que está movimentando mal, está se estressando. Quais são os primeiros passos que essa pessoa tem que fazer assim para voltar aos eixos? Eu sei que daqui a um tempo as pessoas vão poder, né, seguir você no Insta e saber exatamente o passo a passo, mas se você puder listar aí alguns pontos. Beleza, eu não vou falar muito do óbvio, né? Porque Sim, o sim, óbvio todo mundo já sabe. Então, isso. coma bem, durma bem. Mas tem algumas coisas que você pode fazer para facilitar esse processo da mudança de hábitos, né? Então, você falou sobre o jejum.
o jejum é uma coisa maravilhosa, né? Às vezes a pessoa que precisa comer bem, precisa comer melhor, ela sofre muito nesse processo, ela não consegue, ela falha, porque ela tá o tempo todo com vontade de comer. Mas se você se acostuma a fazer jejum, na primeira semana talvez seja difícil, mas depois vira uma coisa muito automática. E o jejum, ele é libertador de muitas formas, porque você se libera daquela vontade de ficar petiscando o tempo todo, você se libera de ter que planejar uma refeição a cada 3 horas, você consegue ficar mais concentrado por mais tempo, porque você não tem que parar tudo que você está fazendo para ir comer, né? Foi uma das coisas que eu, nesse processo meu de ganhar 30 quilos, eu me propus a comer a cada 3 horas, porque é o que a gente escuta, né? Coma a cada 3 horas e não sei o quê. E no começo foi muito difícil, né? Agora não, agora meu corpo já está totalmente acostumado, ele pede comida a cada 3 horas. Mas nas primeiras semanas eu esquecia de comer. Era chato eu ter que parar tudo que eu estava fazendo para ir lá e comer alguma coisa, né? Mas eu acho que o jejum uma boa forma de começar, porque ele não é difícil, né? Ele é fácil de aplicar, você não gasta nada. E ele abre a porta para muitas outras coisas, né? Então, você vai se sentir mais leve com o jejum, você pode até emagrecer com o jejum, você vai se sentir mais disposto, você vai se sentir mais produtivo, e por causa disso, tudo vai ficando mais fácil. Uhum. Então, pô, você fica mais produtivo, então eu consigo ser menos sedentário. Sobra tempo para eu estar indo numa academia, sobra tempo para eu, na hora do almoço, sair, dar uma pequena caminhada, tomar sol. Então, são engrenagens, né, que você vai, a partir do momento que você começa a girar uma, todas as outras vão girar. Então, você tem que procurar aquela que vai ser a mais fácil para você. Eu acho que para a maioria das pessoas, o jejum é mais fácil. Para outras, é mais fácil hierarquizar o sono, né? Então, você fala, não, eu vou dormir tal horário, eu vou dormir pelo menos tantas horas. Eu preciso dormir pelo menos mais 1 hora e meia por dia. Então, você vai priorizar isso, vai hierarquizar isso. No dia seguinte, você vai acordar com mais disposição, por causa disso você fica mais produtivo. Como você dormiu melhor, você vai estar com menos vontade de ficar petiscando, o cortisol vai estar mais baixo. Então, isso favorece também com que você emagreça, com que você coma comida de verdade e fique pedindo menos petisco, né? Porque quando o Uhum. cortisol tá alto, o estresse tá alto, a gente pede carboidrato, a gente pede uma comida muito palatável, né? Uma junk food ali o tempo todo. E geralmente essas comidas palatáveis e fáceis e rápidas e práticas estão cheias de óleos vegetais e corante e aditivos que vão te deixar inflamado, né? Uhum. Então, tá aí outra engrenagem, né? Se você dorme melhor, você vai comer melhor no dia seguinte, você vai sentir menos craving, né? Menos compulsão alimentar. Consequentemente, você fica menos inflamado, você vai ficar mais saudável. Enfim, você tem que fazer uma análise aí do seu estilo de vida, ver o que está de errado, tudo que está de errado. Depois que você viu tudo ali que pode melhorar, você começa por aquilo que para você vai ser mais fácil, né? Geralmente é fazer o jejum, a maioria das pessoas, porque parece uma coisa inconcebível, mas depois que você faz uma semana, você não consegue ficar mais sem. Vira uma coisa. E é natural do ser humano fazer jejum, né? Esse negócio de comer a Sim. cada 3 horas é uma invenção do século XX. Antes disso, o ser humano ficava dias em jejum se precisasse, né? Mesmo porque a gente não tinha alimento disponível a todo momento, né? A gente não tinha supermercado, a gente, durante a maior parte da história humana, da pré-história, na verdade, né? A gente não tinha alimento estocado. A gente saía para caçar e se não conseguisse obter o alimento ali, ficasse em jejum e ficasse bem, porque no dia seguinte você ia ter que caçar de novo, né? Uhum. Um papo com o Henrique Altran aqui, a gente falou bastante sobre os ancestrais e o normal era não comer, né? O normal era você faz uma refeição por dia, 2 refeições por dia, só que nós não tínhamos tanta porcariada, né? Então a pessoa comia carne, consumia talvez carboidratos ali de qualidade, aquilo que ele conseguia encontrar, frutinhas e tudo mais, e ok, isso é a alimentação. E hoje em dia não, já era da facilidade. O celular tá ali para você pegar ali qualquer porcaria que você quiser, sem você precisar levantar ou dar muitos passos. E uma coisa também que me ajudou, não sei, talvez você saiba melhor, é que antes de fazer o jejum, antes de você começar a jejuar, você diminuir os seus carboidratos. Perfeito. Quanto maior carboidratos quanto maior quantidade de carboidrato refinado você come, mais difícil vai ser você
ficar sem comer. Uhum. Você vai querer comer tudo que você vê pela frente. Então, se você começar com uma dieta low carb, diminuir ali, aí quando você for fazer um jejum, mesmo que seja um jejum de 12 horas, 16 horas, vai ser menos sofrido no começo. Depois vai engrenando. Vale a pena fazer uma semana aí, uns 10 dias de low carb antes de começar o jejum. É uma ótima estratégia. Eu vi você falando sobre o seu resultado da Genera. Eu fiz, inclusive cheguei até a gravar com um dos médicos lá deles, lá para ensinar como é que faz a interpretação. E para minha biologia, o melhor é o low carb, a melhor alimentação. E depois que de fato apliquei a alimentação low carb, começando a comer menos carboidratos, qualidade de vida melhora, tudo melhorou. Achei bem interessante, cara, esse exame da Genera. Eu acho que, né, é uma coisa aí que todo mundo deveria fazer. Um Exato, teste de genético, fato. né? Eu fiz esse da Genero também, é muito legal e aprendi um tanto de coisa. Ainda estou processando todos os resultados, mas quanto mais informação você tem, mais poder você tem, né, para tomar conta da sua própria saúde. Então, às vezes você ficou ali dando murro em ponta de faca porque tentava fazer uma dieta com pouca gordura e não emagrecia, não ficava melhor. E a sua genética era para fazer uma high fat, né, com low carb. Então, Uhum. eu acho que futuramente está cada vez mais acessível, né, esse exame. E quanto mais informação você tiver sobre sua própria biologia, mais controle você vai ter da sua própria vida, né? Sem precisar ficar na mão de médico ou do sistema de saúde. Cada vez você vai ficar mais independente deles, porque você já consegue fazer ali tudo que é necessário para se manter saudável. Se eventualmente um dia você tiver uma doença, um dia você quebrar a perna, daí você vai no hospital, vai no médico. Exato. Mas se você conseguir ficar livre, né, de nós, dos médicos, cara, melhor ainda. Cara, isso é biohacking, né? Às vezes eu entrei em vários grupos de biohacking para acompanhar e tal, e todo mundo falando de nootrópico. Ah, nootrópico aqui, Aham. tal, 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 tal. Mas, cara, isso não tem nada a ver, cara. Isso aí, cara, você tá forçando o motor, uma hora vai pifar. Então, biohacking é de fato você se conhecer. O teste genético, cara, é o beabá. Uhum. Tendo isso, você já elimina ali, sei lá, 30% dos teus testes de acertar e errar. Tá tudo ali, cara. Você vai Uhum. seguindo ali, vai hackear a tua biologia muito mais fácil. Muito melhor. A última pergunta que eu ia fazer para você é a respeito dos exames. Quais são os exames que a pessoa pode solicitar para identificar a inflamação e também o range correto, né? Que a gente tem aquele range padrão para o Brasil, Uhum. mas na verdade acho que a ideia é a gente falar exatamente até que ponto é ok para cada Uhum. exame. Olha, marcadores, né, para inflamação, a gente tem vários. Alguns são diretos, outros são indiretos. O que eu já citei aqui na nossa conversa, né, a proteína C reativa, a PCR ultrassensível, é talvez o marcador mais sensível para inflamação. Então, se você está inflamado, vai ser o primeiro exame que vai se alterar. Porém, ele é pouco específico, porque qualquer inflamação vai aumentar a proteína C reativa. Então, se você faz academia hoje, né? Você entrou na academia, começou uma ficha nova, depois da academia você vai ficar com dor muscular, o seu músculo vai estar inflamado, porque o seu músculo foi exigido, foi agredido, natural, normal. Se você faz o exame depois de 2 dias, você ainda vai estar sentindo dor, a sua proteína C reativa vai vir alterada, né? Então, às vezes você fala, veio alta. Mas será que é porque você está inflamado ou será porque tinha outra coisa ali que estava fazendo ela ficar um pouco mais elevada, né? O problema é quando ela vem alta sempre. Aí sim, aí é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Mas talvez é o marcador mais interessante para você olhar. Quanto mais baixo, melhor, nesse caso. Porque significa que menos inflamação crônica você vai ter. Participantes de pessoas que trabalham com hipertrofia, que treinam para músculo, então ele tem esse marcador elevado? Não, é só quando você tem uma agressão muscular mais importante. Então, por exemplo, quando você está na academia ou quando você troca de ficha, daí você vai ter esses picos ali de proteína C reativa mais alta. Agora, uma vez que você já está fazendo, já acostumou, né? Já tem aquela massa muscular,
É a dor. A dor que você sente quando você troca de ficha ou quando você começa a fazer a musculação é a dor da inflamação, né? Mas você não sente dor o tempo todo. Você sente dor na primeira semana ali, depois já melhora, fica tranquilo. Então, essas pessoas não. Pelo contrário, o músculo é extremamente anti-inflamatório, né? Quanto mais músculo você tiver, menos inflamado você vai ser, porque o músculo metaboliza, né, essas substâncias que a gente falou, e o músculo por si só produz citocinas anti-inflamatórias, né? Substâncias que vão diminuir a inflamação. Então, se você quer ser menos inflamado, construa músculo, isso é super importante também. Além da proteína C reativa, que quanto mais baixo, menor, você pode ter outros marcadores indiretos de inflamação. Então, o fibrinogênio é um, a velocidade de hemossedimentação, VHS, é outro. O ácido úrico, ele é um marcador indireto, porque ele mostra o grau de dano tecidual que você está tendo. Né? Quanto mais célula sua está morrendo, mais DNA está sendo metabolizado, quebrado, mais ácido úrico você gera, maior ele aumenta. LDH, que é a desidrogenase láctica, é igualmente um marcador de dano tecidual, e quanto mais inflamado você está tendo, mais célula sua está morrendo, então aumenta, né? Mas são marcadores indiretos. Mas são válidos também, né? Então, basicamente são esses. Tem vários outros, né, que a gente pode ficar de olho, mas se Uhum. fosse para você ficar de olho em um e seguir só esse, vai na proteína C reativa ultra sensível e tenta deixar ela o mais baixa possível. Se você fez o exame, ela ficou alta, não se desespere, não fique preocupado. Depois de 2 semanas, faça de novo, né? Longe de uma academia, longe de alguma coisa aí que possa estar te causando uma dor. Por exemplo, se eu torço o meu pé e vou fazer o exame, a proteína C reativa vai vir alta, porque eu tô com a inflamação ali no pé. Se eu tô com dor de garganta, igualmente. Então, espere um momento ali para você estar tranquilo, ideal. E daí, se ela vier alta, daí sim a gente vai ter que procurar uma outra causa. Tá no intestino? Tá em uma dor crônica aí que você sente? Tá na alimentação, que é ruim? E aí a gente Uhum. consegue isolar essa causa, né? Exato. E para quem tiver alguma dúvida, você tem um checklist também que fala sobre os exames, né, os principais exames. E não só o checklist, mas você também tem um curso, né, onde você fala sobre a interpretação dos exames, né? Tudo isso, para quem quiser, vai estar na descrição aqui desse papo. Perfeito. Eu acho que o exame é muito importante, né? Porque é uma coisa que hoje fica na mão do médico, né? E realmente o médico é competente para interpretar os exames. Mas tem muita coisa que você tem o direito de saber, você tem o direito de interpretar também, né? Então não é um conhecimento médico que deve ficar só na mão ali dos profissionais de saúde. Eu acho que muita coisa com relação aos seus exames você é capaz de entender e quanto mais você entender, melhor. Porque às vezes você vai no médico, o médico vai falar que os exames estão tão bons, que está tudo dentro da referência, mas não necessariamente um exame dentro da referência é um exame bom, né? E não necessariamente os check-ups pedem todos os exames que deveriam. Por exemplo, a insulina é um que raramente você vê no check-up. Proteína C reativa, igualmente, né? No check-up vai pedir colesterol, vai pedir glicose, mas quando o colesterol altera, quando a glicose altera, você já estava inflamado muito antes, você já estava com insulina alta há muito tempo antes, né? Então a gente tem que ficar de olho nos check-ups, né, para fazer aqueles exames que são mais preventivos. Daí nesse checklist eu falo de todos. Exato. Conhecimento é poder, cara. Ninguém é melhor do que nós para conhecer sobre nós mesmos, né? Essa é uma responsabilidade nossa, como Uhum, pessoa, assim, como ser humano. Um exemplo disso é o neurologista, o Dr. Pedro Chestatsky, quando ele comentou comigo sobre a história dele, como ele entrou nesse trabalho de longevidade, né, que ele tem feito hoje. Ele falou que ele não estava se sentindo bem, ele fez os exames, levou para os colegas lá, os colegas médicos olharam e falou: cara, você não tem nada, vai para casa. Mas quando ele estudou, quando ele pesquisou, ele identificou, ele viu que as coisas estavam uhum, estavam desreguladas, né? E a partir desse momento ele entendeu que cada um tem uma biologia, cara, cada um tem uhum. uma forma diferente de lidar e se interpretar. Então ele começou a trabalhar nesses pilares, né? E hoje ele conseguiu melhorar muito a qualidade de vida dele. Ele era bem gordinho, né? Uma foto lá que ele estava bem gordinho, de repente mostrou magrinho, consumindo ali, cuidando da microbiota, fala bastante sobre Uhum. alimentação. Cara, e realmente é uma responsabilidade nossa, cara, de cuidar da nossa saúde. Às vezes a gente transfere isso 100% ao médico, né? Cara, o médico, Isso. ele só vai estar ali, ele vai ter, não vou generalizar, mas alguns médicos
atendem um paciente em 10 minutos, 5 minutos. Isso não é tempo suficiente para se contextualizar, para saber se o cara, às vezes, foi na academia ontem pela primeira vez, ou ontem, fez o exame, deu alta, o cara já vai lá e, sabe, falta contexto. E nós somos responsáveis por isso, né? Perfeito. Ninguém melhor do que nós mesmos para, né? O médico, ele tem que ser o seu parceiro ali, mas o máximo que você conseguir fazer com prescindência do médico, poxa, melhor para sua saúde. Exato. Bom, pessoal, conversei hoje com o Dr. João Vitor. João, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, muito obrigado por esse papo aí. Valeu, cara. Valeu, Renato. Mais uma vez, obrigado por estar aqui e te dar os parabéns pelo podcast. Tá cada vez melhor, cara. Valeu, obrigadão.